o Brasil é um país muito violento, a gente mata muito no Brasil. A gente tem altos níveis de assassinato ainda hoje, né? E eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta, né? Primeiro, a gente precisa olhar um pouco a história do Brasil, né? Hoje, a gente tem números menores do que a gente já teve antes, mas o Brasil, no começo, final dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha taxas de países em guerra. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje comigo, como sempre, meu parceiro, grande Lívio. E já, sem mais, apresentar a nossa convidada, Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, vai explicar pra gente o que é o Sou da Paz, mas o cerne da nossa conversa hoje é o homicídio. A Carolina tem um trabalho, aliás, uma série de trabalhos, não só ela, mas o Instituto, tratando questões técnicas sobre homicídio, coisas que a gente quer perguntar, que eu sei que você quer perguntar. E, claro, Carol, agradecer muito sua presença aqui. A gente queria muito você aqui, a gente te acompanha. O Lívio falou, minha mestra, a gente acompanha bastante, não só do seu trabalho, mas do Sou da Paz. Já teve outros colegas pesquisadores lá, então obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana o nosso debate. Posso já soltar a primeira? Para a gente só ambientar, a palavra é sua, sim, mas no sentido assim, eu queria começar te perguntando um pouco, quando a gente, depois de tantos anos de estudo, toda essa experiência acumulada sua e do Instituto, quando a gente fala de homicídio no Brasil, qual é o panorama e quais são vou dizer assim, os obstáculos e quais são não só os problemas, mas qual é o cenário que a gente enxerga, em termos de desafio, em termos do que foi construído, qual é o primeiro grande quadro, digamos assim, que você pode construir a partir disso? Legal. Primeiro, antes de responder, eu só queria também agradecer o convite, dizer que é uma baita honra estar aqui. A gente, enfim, né, trabalho há muito tempo com segurança pública no Sou da Paz, e acho que além de pesquisa, Sou da Paz é uma organização que acredita muito nas polícias. Por isso, sentar na mesa com vocês, essa aproximação, sociedade civil e polícia, faz toda a diferença, porque muita gente constrói, nós e eles, na verdade, é tudo junto. Então, é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que a tua pergunta o Brasil é um país muito violento, a gente mata muito no Brasil. A gente tem altos níveis de assassinato ainda hoje, né? E eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta, né? Primeiro, a gente precisa olhar um pouco a história do Brasil, né? Hoje, a gente tem números menores do que a gente já teve antes, mas o Brasil, no começo, final dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha taxas de países em guerra. Né? Então, a gente lembra do Jardim Ângela, na Zona Sul, município de Diadema. A própria ONU considerava o Brasil um dos países mais violentos do mundo, com taxas de homicídio para mais de 100 por 100 mil habitantes, o que é uma taxa alta, comparados aos lugares de guerra. Hoje, a gente teve uma redução importante nos últimos anos, mas a gente continua com uma média de 35, 40 mil homicídios por ano, ou seja, 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Isso não é pouco. Pelo contrário, ainda hoje, quando a gente olha o número absoluto, não faz essa taxa, depois a gente pode falar um pouquinho disso, em números absolutos, a gente ainda tem taxas muito altas. A gente é o terceiro país em que mais morre gente assassinada no mundo, em números absolutos, quando a gente não faz a comparação com a população. Então, melhorou um pouco? Melhorou. Mas ainda é um problema grave? A gente precisa responder a ele? Precisa. E eu acho interessante, né, pensando no que o Lívio traz, que ao mesmo tempo, é um problema grave, ao mesmo tempo, a gente tem números altos, indignantes de homicídio, mas não é aquilo que orbita a nossa cabeça. Hoje, quando a gente pensa em segurança pública, quando a gente pergunta para as pessoas, né, em qualquer lugar, do que você tem medo? Né, a gente que mora em São Paulo tem medo de ser assaltado, de ter o celular roubado, de sair na rua para pedir um Uber, é o medo do roubo do crime patrimonial, de sofrer um latrocínio, né, é uma questão de violência contra a mulher, de sofrer uma violência no ônibus, etc. A gente não pensa muito no homicídio, né? Então, o que move o medo, o que move o debate é essa questão, sobretudo, do crime patrimonial e do roubo, que está pesado mesmo. Mas a gente precisa justamente ampliar o olhar, porque o homicídio é o crime mais grave.
É o crime, enfim, que não tem volta, né, de forma alguma. E é um crime que, justamente, ele acontece de forma desigual no Brasil, né? Então, como eu disse, a gente teve uma redução, os números ainda são altos, mas quando a gente olha a distribuição dele, ele não acontece da mesma forma em todos os lugares, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em São Paulo, a gente tem áreas que concentram muito mais homicídios do que outras áreas. Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, bairros mais nobres, Pinheiros, Perdizes, tem taxas menores de homicídios do que a gente comparar com regiões periféricas. A mesma coisa o Brasil, né? A gente tem estados, dentro de estados, algumas cidades principais que concentram as taxas de homicídio, porque esse é um crime que afeta também de forma diferente diferentes populações. Então a gente sabe que quem é mais afetado pelos homicídios no Brasil é a população jovem, negra e periférica. Então, isso também faz com que o homicídio não esteja no topo das preocupações, porque, em geral, é uma população que tem menos visibilidade, parte relativamente importante desses homicídios tem a ver com a dinâmica do crime organizado. Muita gente acha que morreu mesmo, tinha que morrer, porque afinal de contas, né, a gente tem essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Então, é um crime que ele movimenta menos o debate público. Então, eu acho muito importante a gente falar dele, porque ainda que a gente esteja com medo e a gente precisa cobrar redução de roubos, eu não tenho a menor dúvida disso, a gente não pode deixar de olhar homicídios. E aí eu vou falar só mais um ponto, que é: além de tudo, além desse problema que é grave, a gente não tem no Brasil uma estrutura da segurança pública que priorize a resposta a esse crime, né? Então a gente vai falar bastante disso, mas a gente não resolve, a gente não investiga corretamente, a gente não trabalha com os órgãos, os sistemas de justiça, Ministério Público, Judiciário, não prioriza esse tipo de crime. Então é um crime cuja impunidade é muito alta. É muito alta. E aí, se a impunidade é muito alta, a gente tem uma série de consequências. Por exemplo, por que eu vou acreditar na justiça se a justiça não vai resolver uma situação de morte, por exemplo, de um familiar meu? Para quem que eu vou recorrer? Se eu não acredito na justiça, para quem eu vou recorrer? A não resposta fortalece o crime organizado, por exemplo, porque você vai recorrer aos tribunais do crime. Ou você vai lançar mão de outras formas de resolução de conflito. Vou contratar o matador para resolver para mim. Se a justiça não resolve, quem vai resolver? Matar o meu filho. Né? Então, acho que é um exemplo meio radical, mas é um pouco isso. Você cria uma descrença enorme no sistema de justiça. Então, eu acho que tem muito pano para manga, assim, mas o que eu queria dizer é isso: o problema é grave e a impunidade desse crime, eu diria que é tão grave quanto o problema em si. É interessante o que você falou, Carol. Até um exemplo de casa, né? Um amigo do meu filho, né? Que sempre morou na região central de São Paulo. Ele nunca teve contato, né? Porque a região central é um dos menores de homicídios, né? Aqui da capital de São Paulo. Só que, coisas da vida, ele mudou para uma cidade do interior da Bahia. E ele falou que lá, de repente, é um assunto, porque assim, ele falou que teve gente que ele conheceu, tomou umas junto e no outro dia, não, esse cara foi morto durante a semana. Então é interessante o que você está falando, né? De como, dependendo de onde você está, isso é um assunto, né? Ou seja, às vezes... Aquilo mobiliza a comunidade. Mobiliza, então, sabe? É uma coisa, ele conheceu a pessoa que foi assassinada. Claro. Já virou uma pessoa do círculo, então... De repente, se ele continua aqui, ia ser mais improvável, né? Então, isso que você falou, total, assim, verdade. A gente percebe isso, né? Quando a gente vê esse negócio dos números, né? Cidades que tem mais, que tem menos. E aí vira o assunto da sociedade local, né? Claro. Vira o assunto. Falando do tamanho do problema, você falou em 40 mil homicídios por ano. Se a gente fosse colocar no mundo, às vezes a gente recebe... Às vezes até no WhatsApp, falando, olha, o Brasil concentra 25% dos homicídios do mundo, ou sei lá, tantos por cento. É verdade isso, Carol? A gente concentra uma boa parte dos homicídios? A gente concentra uma boa parte dos homicídios no mundo, quando a gente pensa em América Latina, Colômbia, México e Brasil. Tá. Tem os números mais altos. A gente tem alguns países africanos que também têm taxas altas de homicídio, mas é um dos homicídios, eu disse, é o terceiro país em números absolutos de homicídios no mundo. O terceiro. Então, de fato, a gente tem um número muito alto de homicídios, né, de assassinatos. E acho que esse é um ponto importante para a gente olhar, e acho que para fazer a ponte com a discussão, né, por que ainda é um problema, né? E a gente tem trabalhado muito no Sou da Paz para a importância de
Se o crime é mais grave, que é o homicídio, a gente não dá uma correta resposta, quem dirá os outros, né? Tá. E aí eu acho que eu fiquei muito, né, provocada pela fala do Lívio no começo, que é, pô, eu um cidadão normal, por que eu tenho que me preocupar com isso? O que isso tem a ver comigo? Ou eu um policial, o que isso tem a ver comigo, né? Então, primeiro, talvez se você mora numa região mais nobre de uma cidade, talvez você não vá ter um risco tão grande de morrer assassinado. Mas uma pessoa mais simples, que trabalhe com você, que more numa região periférica, talvez tenha, né? Então, a gente começa por aí. Depois, a gente sabe que, e vou me repetir um pouco, mas se o Estado não dá resposta a esse crime, que recado ele dá? Primeiro, para o crime organizado, que usa do expediente matar e morrer como forma de exercer controle, de, né, controlar território, de mostrar quem manda, você vai dar um recado para o crime organizado. Pode continuar operando assim, que você tá bem, nada vai acontecer. O risco é baixo. O risco é baixo. Mate, você controla, né? Você manda matar do presídio, você faz extorsão num lugar onde você tem um domínio territorial, você tortura alguém e mata alguém para aplicar uma punição. Tá tudo beleza, porque o Estado não vai dar resposta para esse crime. Então você diz para o crime organizado, pode continuar usando a força. Esse recurso. Depois, você diz para a população que assim, a vida do seu ente querido não importa. Porque é o crime mais grave, a gente não vai fazer nada. Então, gera essa descrença e a gente tem pesquisas de opinião que mostram como as polícias, infelizmente, cada vez estão perdendo credibilidade. O judiciário também, estamos com muitos problemas, mas as pessoas vão deixando de confiar. Então, elas ou vão recorrer ao crime organizado, então isso fortalece o crime organizado, ou a outros meios de resolução de conflito, linchamento. Para que eu vou acreditar na justiça? Vamos matar de pau o cara que fez alguma coisa, porque a justiça não vai funcionar. Então, você vai gerando uma deterioração institucional num país que já não é muito afeto às instituições, muito grave, né? E aí a gente reclama que a população não respeita a polícia, não respeita o Ministério Público. Bom, mas a gente não... Né? Então, eu acho que isso é muito grave, sem dizer que a gente gera um sofrimento brutal. A gente fez um evento há umas semanas, né, sobre investigação de homicídio, e a gente recebeu o pessoal do CRAVE, né? O CRAVE é o Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência, é um programa no estado de São Paulo que atende os familiares de vítima de violência. Então, se alguém teve alguém assassinado na família, são as vítimas indiretas. Quem sobrevive é uma vítima indireta, né? Se eu sou uma mãe, eu perdi um filho, eu perdi uma filha, enfim. E o sofrimento dessas famílias, assim, a dor da perda por uma situação de violência, ela não tem tamanho, né? E se você ainda não dá resposta, se você não diz para aquela família que essa perda foi importante, o suficiente para o Estado alocar uma equipe policial que vai olhar até o fim, colocar na prioridade do Ministério Público e Judiciário, o que você diz para essa família? Então, tem uma dimensão do sofrimento humano que a gente também deixa de lado, né? Então, é ruim por muitas razões. Então, e a gente sabe, por outro lado, que isso também alimenta o aumento de homicídio. Porque, assim, se você não dá resposta, você diz, beleza, pode continuar matando, né? Então, acho que, além de falar do problema, eu acho que a gente tem que falar por que a gente não investiga e o que a gente pode fazer para investigar e como é que a gente pode cobrar as autoridades dessa agenda, que é uma agenda tão importante, né? Sim, sim. Com certeza. Mas eu sempre que alguém me fala daquela época, né, final de 2000... Né, nosso público aqui, acho que já me ouviu várias vezes falar disso, de que eu nunca esqueço. Setembro de 1999, na Zona Sul de São Paulo, 56 homicídios. E a Folha falou, só na Segunda Guerra, tanta pessoa foi morta num fim de semana, como aconteceu nesse fim de semana em São Paulo, e Diadema ainda tinha mais que São Paulo, e eu lembro de Recife ter mais latrocínio que São Paulo, né? Era uma época terrível, né? Pô, e eu, por coincidências da vida, né, como mostra a minha barba branca, eu já estava no homicídios nessa época, né? Então, é um negócio complicado, né, pra gente que tá na linha, assim, né, na investigação, porque a gente segue aquele roteiro, né? Faz o local, né, o local preservado, faz algumas perguntas, a equipe da perícia vê o que consegue coletar. Mas assim, né, eu converso com o pessoal ainda hoje, né, já tô afastado da linha, e assim, basicamente continua o mesmo protocolo, né? Então, o que temos aí para ser mudado todo esse ciclo, assim, né, da hora da motivação até na hora que acontece, resolução, e até, quem sabe, uma outra medida de cobrar mais isso do governo. Aliás, eu quero já engatar uma segunda pergunta,
você estava colocando o seguinte, olha, quando a gente investiga, a gente está trazendo um aspecto qualitativo, porque a gente está levando a importância para aquela vítima, né? E também a gente está rompendo um ciclo de impunidade e de deterioração, né, daquela comunidade. Então, estabelecemos que a gente precisava criar essa cultura da investigação e de tratar com melhor qualidade isso. A gente já se sabe o que funciona e o que não funciona? Sim. Olha, eu estava conversando, a gente estava conversando antes que eu gosto de falar de solução, mas eu acho que antes de entrar, até para a gente ajudar a concretizar um pouco por que é tão grave não investigar homicídio e não priorizar. Acho que tem um caso emblemático recente, não de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente sabe que a situação do Rio é bastante complicada, mas primeiro o Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma análise por 5 anos, né, dos homicídios investigados e processados e julgados, e de cada 10, só um termina com um julgamento. Tá? Então, esse é o dado, não é o dado do Sou da Paz, é o dado do Rio, que o Ministério Público fez no estudo. Gente, de cada 10, só um. Assim, é muito grave, né? E aí tem um exemplo muito concreto, que mesmo, a gente estava falando que o homicídio ele é concentrado no território, não é em todas as cidades do mesmo jeito. No Rio tem uma rua, no bairro Anil, que ficou apelidada de Rua da Morte, que teve 20 homicídios. A rua tem 1.200 metros, 20 homicídios em 6 meses. Então, assim, não é que tá tão difícil. Primeiro que diminuiu, é isso, você falou do Ângela, 56 num dia, num final de semana, hoje reduziu. Hoje é menos quantidade de homicídio, ainda que a gente precise investir muito nas polícias civis, que a gente sabe que a situação tá precária, mas é muito diferente do que era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, vamos lá, Rio de Janeiro, a rua ali no Anil, Rua da Morte, 1.200 metros, 20 homicídios em 6 meses. A polícia foi, investigou, fez relatório de inteligência, tinha mandado de prisão expedido para algumas pessoas, para alguns dos autores. Alguns desses autores com mandados de prisão em aberto foram aqueles que mataram os médicos na Barra, aquele crime bárbaro que a gente viu. Ou seja, essa galera estava solta, a investigação tinha acontecido. Então, aqui a ideia não é acusar ninguém, é dizer se resolver homicídio não é um problema. A gente tem lá um lugar em que a gente consegue fazer uma investigação, porque são 20 homicídios em 6 meses, em 1.200 metros. A gente tem elementos, inclusive, para pedir expedição de mandado de prisão em alguns casos. A gente não executa essas prisões, os caras continuam soltos e vão matar de novo na Barra, fazer aquele crime bárbaro. Então, o primeiro problema falta decisão política. Assim, o homicídio ele não é uma prioridade para os governos em geral. Porque, de novo, o que move a sensação de segurança, a opinião pública, é o crime patrimonial, o que move o debate eleitoral é aquilo que é visível, né? As pessoas que são mortas muitas vezes têm envolvimento com crime organizado, é acerto de contas. Então, é um pouco... Então, a primeira coisa que a gente precisa cobrar é nenhuma morte pode ficar sem resposta. Não importa quem morreu. O cara pode ser bandido, pode não ser, não importa. Não se pode matar. Esse é um recado civilizatório da nossa sociedade. E aí você estava falando do passado, já para falar um pouco em boas práticas, né? Eu lembro, eu entrei no Sou da Paz em 2000 2000 e bolinha, e a gente lá atrás tinha o Prêmio Polícia Cidadã, que foi um prêmio que o Sou da Paz criou para justamente jogar a luz nas boas práticas policiais. A gente fica nesse lugar, a polícia faz tudo errado. Não, tem muita coisa boa sendo feita. Como é que a gente pode premiar e reconhecer boas práticas policiais? E aí, no primeiro Prêmio Polícia, eu acho que eu nem tinha entrado ainda, mas eu acompanhava, a gente premiou a Delegacia de Chacinas, aqui de São Paulo. Que foi um momento, foi em 2003, 2004, que era um momento em que chacina estava explodindo em São Paulo, e o governo disse, a gente precisa resolver. E ali, acho que era até o doutor Domingos, na época, que eu acho que estava... Ele era o diretor da HPP. E aí tinha uma coisa assim, nenhuma chacina vai ficar sem resposta. E aí tinha uma taxa importante de elucidação para mais de 90, e era um recado, porque assim, eram os mesmos matadores. Quem fazia chacina eram os mesmos. Então, assim, se você resolve, você tira o assassino contumaz de circulação, você dá um recado para dizer assim, não dá para matar aqui, você quer resolver, resolve de outro jeito, mas matar a gente não admite. Naquela mesma época, no Ângela, a sociedade civil estava muito mobilizada. Então, na época, o Fórum em Defesa da Vida, do falecido Padre Jaime, uma liderança comunitária incrível ali, que fez todo um trabalho no Ângela, começaram a fazer a caminhada pela vida. Então, todo dia...
de finados, né, dia 2 de novembro, tem uma caminhada para sinalizar que não se aceita nenhuma morte aqui. Quer dizer, teve uma mobilização social, uma decisão política de dizer a gente vai resolver esse problema. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque é possível, assim, o governador, o gestor, o chefe da polícia, o comandante-geral, o procurador-geral, pode ter um pacto para dar resposta para esses crimes, né? Então, quando a gente tem práticas que funcionaram, foi quando a gente teve uma decisão política de falar assim, chega, a gente não vai admitir mortes. Então, eu acho que isso é interessante. Claro que isso varia, porque muda o governador, muda o gestor, muda a política pública, enfim, muda a prioridade, mas dá para fazer, né? Então, eu acho que aqui a gente tem um bom exemplo. E eu acho que a gente tem, eu me lembro também, estamos falando dos idos lá de trás, e eu gosto muito de falar de Diadema. Diadema era um caso muito emblemático, negativo, né? De novo, de taxas muito altas. E na época, o prefeito era o José de Filipe, o prefeito de Diadema, ali também comecinho dos anos 2000, e Diadema resolveu fazer uma política municipal de segurança, que tinha como objetivo também contribuir para reduzir os homicídios. Então, o que o prefeito fez? Ele se reunia com o seccional, com o comandante ali do batalhão local. Toda vez que tinha um homicídio, tinha uma coisa de sentar junto, vamos entender o que aconteceu e acompanhar de perto. Claro, não numa lógica de cobrar a polícia, mas de estar junto, de oferecer apoio no que fosse possível, estrutura, etc., para dizer nenhum homicídio aqui vai ficar sem resposta. Junto com isso, Diadema fez... Então, tinha um trabalho do acompanhamento da liderança política ali, que era o prefeito, mas com uma costura delicada para não apertar as polícias, mas pelo contrário, para mostrar que estamos junto nisso, exatamente, né? E outras, por exemplo, a história de fechar bar, né, das 11 da noite. Lei das 10 horas, né? Conta pra gente. O que eles saiu ali algumas decisões ali, o que elas eram? Foi muito, muito legal, porque assim, primeiro não tem essa coisa de que todas as soluções servem para todos os lugares. Então ali foi feito um diagnóstico e se identificou que os homicídios aconteciam em perímetros próximos aos locais onde os bares funcionavam. Nos casos que tinha investigação e que se tinha informação, você tinha presença de álcool na vítima, enfim, você tinha ou presença de álcool na dinâmica criminal. E se entendeu que o funcionamento de bar, o uso de álcool, estava relacionado com os homicídios. E aí tomou-se uma decisão política de, vamos tomar uma medida para diminuir esse fator de risco, que é o álcool e o funcionamento de bares, etc., né? E aí foi uma decisão polêmica à época, mas que a sociedade topou. Era um pouco assim, para preservar vidas, vocês topam talvez restringir determinado direito e a gente fechar bar aqui, agora eu não lembro se era às 10 ou às 11 da noite. Acho que era 10, porque algum tempo depois a Prefeitura de São Paulo implementou a mesma medida, né? A mesma medida, né? E aí começou a ter essa questão de fechar os bares, e aí tinha fiscalização, etc. E aí, junto com isso, acompanhando as investigações, nenhuma investigação ficava sem resposta. O fechamento de bar. Você teve pelo menos essas duas medidas ali que contribuíram para reduzir os homicídios, né? Então, eu acho que o que eu gosto disso e que é legal para a gente pensar a gente precisa cobrar que essa seja uma prioridade política. Porque ela vai gerando efeitos positivos também ao redor, né? Só de enfraquecer o crime organizado, que hoje é um grande problema para o Brasil, já justifica. A gente não precisa deixar de lado o roubo, porque ele é um BOzão que a gente tem que lidar como sociedade, mas continuar dizendo, porque isso gera, né, você fortalece, e aí é outra coisa que eu acho que dialoga muito com vocês, que é como a gente fica discutindo segurança a partir daquilo que gera o medo mais automático, que é o roubo, a gente fala muito daquilo que é visível. Então a gente pensa, como é que resolve o meu problema? Bota um polícia na minha esquina, eu preciso de mais polícia, né, polícia militar, que é super importante. Mas a gente, ao longo da história recente, a gente deixou de lado a investigação criminal. A gente não fala de investigação criminal. É muito mais fácil um político fazer propaganda com seu, né, com policiamento ostensivo, com guarda municipal, do que com um delegado sentado atrás da mesa com a caneta, sei lá, fazendo investigação. Não tem nem não tem sex appeal. Então, assim, eu brinco, mas assim, e a investigação, ela é uma dimensão da política de segurança que ela é silenciosa.
ela é invisível, ela tem que ser sigilosa, né? Ela não tem um glamour. Claro, até tem CSI, uma coisa assim, mas é o mínimo, não tem glamour nenhum, bicho. Tem que ficar, você sabe melhor que eu, tem que ficar ali, amassando barro, coletando informação. Não é rápido. Não é rápido, sabe? Assim, tem que juntar Lé com Cré, tem que ouvir uma pessoa. Não tem, assim, isso não gera visibilidade, né? Então, eu acho que junto com isso tem uma discussão que é quando é que a gente vai colocar a investigação criminal como eixo tão central quanto o policiamento ostensivo na segurança pública. E aí, focar nos homicídios me parece importante, porque aí você tem um problema que é grave, que é... Precisamos investigar tudo, e eu sou a que mais defendo, mas vamos começando por homicídios, né? Então, eu acho que tem enfim, misturei um monte de coisa aqui, mas a gente vai eu acho que... Vai fumegando a nossa... Eu ouço daqui, cara. A cabeça dele. Então, acho que tem caminhos e acho que, assim, cobrar essa escolha, sabe? Nenhum homicídio sem resposta. Podia ser assim, não é homicídio zero, porque isso não vai acontecer. Mas, assim, nenhum homicídio sem resposta, sem, né, num prazo, e aí a gente vai falar de como medir isso, etc. Mas acho que essa seria uma boa agenda, assim. Nenhum homicídio vai ficar sem resposta. Pô, caiu tanto, estamos com 35, 40 mil, não é, como eu falei, é muito. Mas perto do que já foi no Brasil, comparativamente... Já foi quanto? Quanto foi o pico, assim? A gente já chegou a ter mais de 65 mil homicídios. Por ano. 60 mil pessoas por ano. Então, é bastante coisa, né? Então, assim, dá para fazer, né? Não é que é simples, mas escolhendo a prioridade dá para fazer, né? Não. Então, bem, já temos um diagnóstico, né, de como estamos. Eu queria uma curiosidade, não uma curiosidade, mas uma coisa que a gente sempre deixou no ar aqui. Hoje eu vou ter a oportunidade para isso. Pedir para que você explique para quem está assistindo justamente a importância dessa medição. Né? Me parece que a gente faz uma ponderação, não é isso? Para medir quantos homicídios tem numa localidade, para poder comparar com outra. E é parte do diagnóstico que a gente constrói todo dia. Você podia explicar isso para a gente? Se você tiver uma pergunta técnica, você que é o gestor da mesa. É porque assim, né? A gente começa a procurar aquele raio de esperança, né, Carol? A gente precisa, né, aqui, lembrando para os nossos espectadoras, né, dar aquela curtida, comentar, se inscrever no canal, né, aproveitando, né, essa aula que a gente está tendo com a Carol. Mas assim, né, a gente, quanto até a sociedade, a gente também quer começar a enxergar se tem esperança, né? De onde que vem essa melhoria? Assim, como que a gente começa a ver que, olha, aqui a gente conseguiu avançar, tudo bem, não é o mundo perfeito, não é a medida mais perfeita, mas o que teve, assim, que começou a alterar esse cenário, assim, você que acompanhou essa trajetória aí da... Tá bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dessa questão também das medições, né? A gente tinha falado aqui antes. Essa coisa de número na segurança pública, primeiro, é muito importante medir. Porque se a gente não medir, a gente fica refém da nossa sensação e do medo. Tá. E o medo é um péssimo conselheiro, né? Então, eu acho que medir nunca... Às vezes é chato, é difícil, confuso, mas a gente não pode abrir mão, ainda mais sendo gestor de segurança, de medir. E a gente precisa medir certo, porque senão dá para comparar banana com maçã, e usar isso para explicar um monte de coisa. A gente tá cheio de influencer aí que fica falando um monte de número, jogando números aos ventos. O número até ele... E aí, né? A pescaria, né? Fica pescando o número. Isso. Olha que excelente esse resultado, que excelente, porque pescou o número e não entende que tem que ter um contexto, né? Que tem que ter uma estrutura por trás do número. Não basta olhar só o número, né? Exatamente. Então, acho que para pensar a questão dos homicídios, dos assassinatos, a gente tem, e a gente falou já bastante aqui, que por um lado você tem o total, então num estado aconteceram X homicídios, ou no Brasil aconteceram 35 mil homicídios num ano, que é bastante, mas a gente não dá o parâmetro, porque é bastante, mas qual que é a população do Brasil? É bastante comparada com o quê? Está comparado com o México, mas qual que é a população do México? Então, o número absoluto, que é o número total ali, você fala 50 mortes no bairro X, etc., ele dá essa quantidade de pessoas que morreram, mas ele não ajuda a gente a fazer comparações para saber se é muito, se é pouco. Então, quando a gente fala muito dessa coisa de taxa por 100 mil habitantes, é um pouco um jeito de você equiparar. Então, uma cidade, sei lá, que tem 50 mil habitantes, a outra cidade que tem 300 mil habitantes, uma teve 10 homicídios e a outra também teve 10, quem que teve mais?
Você tem que ter se tem 300 mil habitantes, 10 representa menos do que numa cidade que tem 50 mil habitantes. Então, você vai criando isso. Então, fazer a taxa por 100 mil habitantes é um jeito de você ter um parâmetro de comparação para você igualar lugares que são diferentes. Então, essa é um pouco essa chatice, mas é importante para a gente poder... Então, quando for fazer comparação, sempre é bom usar a taxa, né? Então, acho que isso é uma coisa legal para a gente ter no horizonte e para quem também está assistindo a gente. E aí tem uma outra questão para falar de medir, que é assim, estamos falando de homicídios, temos uma quantidade alta ainda no Brasil e tal, mas e aí, né? O Estado tem investigado, não tem? Que resposta tem? E a gente começou há alguns anos no Sou da Paz, eu gosto de contar essa história, porque quando foi lá em mais ou menos, sei lá, 2016, por aí, sempre circulava um número no Brasil que é o seguinte: o Brasil só investiga, só elucida 8% dos homicídios. 8%. Cara, é muito baixo. Só 8% de todos os homicídios. Aí a gente começou a ir atrás, mas a gente não achava esse número, não tinha um dado. Eu não sabia de onde tinha vindo. Não tinha, não tinha uma pesquisa nacional. É famoso, todo mundo ouviu falar, não todo tinha mundo um banco conhece, de dados, mas... todo mundo fala e sustenta. A gente falou, que cacilda, da onde veio esse número? A gente começou a pesquisar, a gente falou, cara, não tem um indicador único que consiga comparar os estados brasileiros. Não tem isso. Tem pesquisas que são muito importantes, que foram feitas uma vez no Rio de Janeiro, uma vez não sei onde. Os 8% era uma pesquisa do Rio, tinha um dado de um relatório, sei lá, do CNJ, sei lá de onde, mas não era uma... A gente falou, cara, a gente não tem essa informação, a gente não mede. E não tinha um método também, pelo menos. Não, era qualquer coisa, vamos lá, né? Não tinha... Aí a gente falou, cara, a gente não mede, não tem um dado nacional e a gente simplesmente não sabe de todas as pessoas assassinadas, para quantas delas o Estado deu resposta. A gente falou, isso é muito grave. A gente falou, cara, vamos criar alguma métrica para começar a fazer alguma comparação né, em relação a isso. A gente encanou, então, de criar o Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios, que foi muito legal, porque a gente trouxe pesquisadores, a gente ouviu policiais, a gente pensou, putz, qual pode ser uma métrica razoável? A gente foi estudar como outros países mediam também, etc. Tem várias formas de medir, isso é outra coisa. As coisas podem ser medidas de formas diferentes e a gente decidiu que a gente ia usar como um indicador de esclarecimento de homicídios o número de denúncias oferecidas pelo Ministério Público em relação ao total de homicídios. Então, o primeiro relatório que a gente lançou, só 6 estados responderam. A gente pediu por lei de acesso à informação, via ofício, para todos os estados, para os ministérios públicos, olhando num determinado ano, acho que o primeiro ano foi 2015, para todos os homicídios de 2015, quantos tinham sido denunciados. Esse foi até o final de 2015, a gente foi bem restrito. Ainda em 2015. Só 6 estados responderam e foi um percentual bem baixo. Deve ter sido, agora não me lembro, acho que foi 30 e poucos %, fica sempre por aí. E aí a gente lançou esse relatório, né, falando, olha, o Brasil precisa medir essa medida do Sou da Paz. E eu brinco que a gente comprou muita briga com a Polícia Civil. Eu levei muito puxão de orelha de delegado, pancada, que foi lá conversar comigo, foi falar, mas vocês estão, mas por que o Ministério Público, por que denúncia? Mas foi muito legal, porque a gente começou uma conversa com as polícias civis para dizer assim, a gente escolheu uma métrica, porque a gente entendeu que, para além do inquérito relatado com a autoria, que é super importante, ter uma segunda instituição que olhe, que tem uma atribuição de fazer o controle externo sobre a atividade policial, que tem um documento formal, que é a denúncia, que de alguma forma valida que aquela investigação tinha solidez para seguir adiante e virar um processo, é uma métrica razoável. Então, a gente fez essa escolha, né? Mas não significa que a Polícia Civil, não possa medir de outro jeito. Porque aí a gente leva bronca, porque se o autor morreu, não tem denúncia. Se o autor é menor de 18 anos, não tem denúncia. Se tem excludente de licitude, não tem denúncia. Fica um monte de coisa fora. Eu falei, tá tudo certo. A gente não... Né? Mas a gente... E até hoje a gente recebe, assim, delegado que chega e fala, mas que métrica é essa? Eu brinco que é o dia da marmota, assim, sempre volto. Mas não tem problema, porque eu acho que essa conversa é uma conversa legal de ter, com muito respeito às polícias civis, dizendo, olha, a gente quer
Se a gente não começar a olhar e medir o que vocês fazem, vocês não têm nem condição de reivindicar melhorias. Com isso, vocês têm muito mais solidez para dizer, ó, não tem estrutura. Aqui, esse lugar está investigando, está com melhores indicadores, mas vê o salário que os policiais recebem, vê a estrutura, vê que equipe, como é que você está com tecnologia para fazer perícia, como é que está toda a estrutura de automatização, sabe? Então, é uma conversa boa para fazer, né? E aí a gente, então, só para voltar, a gente fez esse primeiro relatório, depois a gente mudou a métrica, a gente ampliou para 2 anos, então o homicídio esclarecido é aquele que, por exemplo, aconteceu aí em 2016, mas que foi denunciado até o final de 2017, o ano seguinte. A gente achou que era um horizonte temporal melhor, ainda que a maioria dos elucidados, dos esclarecidos, aconteçam no primeiro ano. Você tem um percentual residual no segundo ano, então a gente sabe que os 100 primeiros dias são cruciais para investigar e esclarecer, então, mas a gente ampliou e a gente foi publicando esse relatório todo ano e a gente deu o nome de Onde Mora a Impunidade, né? E aí eu acho que a gente começou um debate importante no Brasil, de colocar as polícias civis no centro, de dizer que, e muito brinco, né, que eu levei pro chão de orelha de delegado, porque essa pergunta onde mora a impunidade vinha com uma resposta meio que implícita, que mora na Polícia Civil, que não faz o seu trabalho. Isso foi muito duro, né? E eu acho que essa conversa eu acho que foi importante, porque a gente viu uma mobilização nas polícias civis no Brasil muito interessante, muito legal. Porque, primeiro, você tem o Conselho de... Como é que chama? O Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, né? Com o CPC, e aí, lá por volta de 2018, 2019, se criou o Comitê de Diretores de DHPPs. E foi um pouco provocado por isso. Falou, pô, tem uma ONG aí falando da gente, criando número e tal, o que a gente faz? Foi super importante criar esse espaço. E aí passou a ter um comitê que passou a se reunir anualmente. Eles fizeram uma primeira carta do Rio. Eu brinquei que a gente foi objeto de repúdio, assim, né? O ADEPOL, carta de repúdio ao Sou da Paz, porque publica esse dado. Mas fez a Polícia Civil começar a se olhar e dizer, pô, mas se a gente também não fizer uma métrica nossa, vão ficar dizendo... E aí foi muito legal, porque o comitê começou, fez a Carta do Rio, propôs uma métrica, que foi para o debate, depois fez o encontro em Canela, a gente foi chamado, o Sou da Paz foi à mesa, a gente pôde discutir com muita franqueza, olho no olho, discordância, não tem problema discordar. O problema é fazer isso sem olhar no olho e, né, discordância é saudável. E aí a gente começou a acompanhar, e aí o próprio comitê de diretores de DHPPs começou a preparar uma métrica interessante, assim. O que faz sentido para a Polícia Civil? Se denúncia não faz sentido, ou só a denúncia não faz sentido, o que mais a gente pode olhar? E aí se construiu uma proposta de indicador a partir do inquérito relatado com autoria. E aí você tem lá algumas premissas, tem que ter autoria mesmo, né? Não dá para falar assim, o Joãozinho da esquina matou. Ele precisa ter todas as informações, tá qualificado, né? Tem que ter a motivação, tem que ter uma investigação, tem que dizer, ó, essa é a situação. Porque a outra coisa, só mais um parênteses, um homicídio esclarecido, além de tudo isso que eu disse para vocês, ele dá a circunstância do crime, né? E isso, quando a gente quer pensar, inclusive, em fazer prevenção para homicídio, a gente precisa entender o que tem... Quando a gente fala crime organizado, em que termos? É uma execução? É um acerto de contas? Então, a elucidação, ela ajuda a gente a ter elementos para entender mais a fundo a dinâmica do homicídio também. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes. Se a gente não esclarece, a gente não sabe. A gente fica lá, faz pesquisa, como é ótimo, mas... Pô, o que está por trás? O que mudou? Mudou o jeito do crime organizado operar? Mudou o jeito de fazer execução? Mudou o jeito de fazer acerto de contas? Se não elucida, a gente não tem uma resposta. Tem o saber policial, que é muito relevante, mas você não tem o dado ali a partir da motivação, da elucidação. Mas, enfim, fecha esse parênteses também. Então, a gente foi trabalhando com o pessoal do comitê de diretores de DHs e tal, e aí eles fizeram a métrica, que é o homicídio relatado com autoria, e começaram a trabalhar politicamente. Então, levaram isso para o CONCPC, levaram isso para o Ministério da Justiça, e o objetivo do Sou da Paz nunca foi que a nossa métrica fosse adotada ou fosse a métrica perfeita. Ela foi... Até alguma, né? Porque
assim, uma métrica ruim acho que é melhor que nenhuma, mas... E pelo menos né? induzir o debate, a conversa respeitosa. Aprendeu muita coisa nesse processo, então, ok, né? É isso, né, então, a gente se aproximou muito das polícias civis, isso foi uma coisa muito legal. O Sol da Paz, historicamente, trabalhou muito com as PMs, e eu acho que com esse trabalho de elucidação de homicídios, a gente se aproximou muito de polícias de outros estados, inclusive. A gente trabalha com a Polícia Civil da Paraíba, que hoje é uma referência em metodologia de investigação de homicídio e de mensuração de elucidação. A gente está trabalhando com o Espírito Santo. Então, foi muito legal, porque apesar de ter nascido, entre aspas, de uma briga inicial, foi um jeito da gente se aproximar, ouvir os policiais civis, conhecer as dores e poder produzir conhecimento a partir do que os policiais estão fazendo. Então, a gente, junto com essa história da métrica, a gente começou a trabalhar com várias polícias civis para ajudar a fortalecer a investigação de homicídios, por exemplo. Porque é isso, tem coisa que dá para fazer. Então, e aí só para fechar a historinha da métrica, que eu acho que é uma boa notícia, né? As polícias civis se organizaram, etc. E a gente sempre quis ter um indicador oficial. E a gente falou, não precisa ser o nosso, pode ser esse proposto pelas polícias civis do Brasil. Isso foi apresentado ao Ministério da Justiça, passou por 1000 trâmites. Gente, que negócio demorado. Por que é tão difícil? É só publicar uma resolução, uma portaria, criando um indicador, mas o negócio foram quase 10 anos. 10 anos para chegar ali 2016, 2017, até agora. Quando foi agora, no começo de fevereiro de 2026, o Ministério da Justiça publicou uma resolução que criou o Indicador Nacional de Elucidação de Homicídios, que é a métrica proposta pelas polícias civis, então considera elucidado o homicídio relatado com autoria. Tem muita coisa para ser ainda regulamentada por portarias e tal, mas o fato é que está lá. E é inclusive em relação ao total de inquéritos instaurados, nem em relação ao total de homicídios. Tem umas questões técnicas. Muita gente questionou. Eu falei, olha, hoje a gente precisa celebrar essa conquista, né? Não é o ideal, é o possível. Esse é o indicador possível que foi construído com um diálogo com as polícias civis, com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça. Então, tem uma legitimidade. E aí a gente vai... Então, eu acho que agora a gente precisa começar, de fato, a medir. A gente precisa começar... O Ministério da Justiça precisa começar a pedir os dados para os estados brasileiros para a gente conseguir ter um indicador oficial, nacional. Vai vir dado ruim, vai vir um monte de informação torta, mas aí a gente começa a olhar. E acho que é um jeito de colocar a investigação no centro do debate. Mas, enfim, acho que só para contar essa história, que eu acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente agora, com esse indicador. Quando você comentou das dificuldades, da burocracia, né? Eu brinco que lá no nosso mestrado, né, a gente aprende, olha, o campo de públicas é um campo multidisciplinar, né? É um campo multidisciplinar e que não tem uma regra, um mandamento, como é a área jurídica. Aí eu discordo dos nossos mestres que falam isso. Porque se tem uma regra em gestão pública, é assim, qualquer melhoria envolve que alguém vai perder algum poder. E é por isso que, às vezes, tem uma dificuldade onde deveria ter. Porque é impressionante. Para mim, é quase um mandamento bíblico, né? Que, assim, alguém vai perder. Uhum. Só que, assim, a gente está preocupado com quem perde ou quem ganha poder ou o interesse da sociedade, né? Exatamente. Então, às vezes, nos estudos, né, a gente percebe que o quanto é importante a sociedade civil, né, como o Sol da Paz, provocar mesmo, né, cutucar, porque senão, né, aí vem aquela lei da física, né, que a tendência da massa é a inércia, né? Exatamente. Se não cutucar, segue. Só segue e, eu esclareço mais que você, verdade? Qual que é o seu critério? O meu é esse. Não, do meu outro e estado. Agora, né, a gente vai ter, vamos dizer, um critério bom para poder ver quais são as próximas coisas que a gente aprende, né? Uma coisa que sempre me vem à cabeça, não sei se você via isso muito no tempo do DHPP. A gente falou bastante de crime organizado e hoje se fala muito de feminicídio, né? Inclusive agora, recentemente, teve um novo formato do homicídio dentro do feminicídio, que é o homicídio vicário, né? Como que isso entra nessa dinâmica? A gente provavelmente vai aprender também novas formas de medir isso, e me parece que um dos grandes aprendizados de criar o tipo do feminicídio era esse, né? Uhum. De ter uma medição específica. Uhum. A gente já percebe isso nos números dos estudos? Eu acho, né, que a gente está em estágios muito diferentes, né, em relação a todos esses tipos de
de crimes e de formalizações jurídicas, né? Porque no fundo é isso, né? A hora que você tipifica é uma formalização jurídica. Eu acho que homicídio é o crime mais antigo e que a gente ainda mal conseguiu agora parametrizar uma métrica única, oficial, para medir. Mas eu acho que a gente tem que olhar todas esses outros fenômenos, né? Então, por exemplo, o feminicídio, que é uma tipificação bem mais recente... Ele vai entrar nesse índice? Não. Quer dizer, na verdade, assim, a gente tem, no indicador do governo, tem o de homicídio e tem o homicídio e feminicídio. Então, eles vão olhar isso também. Tá. E a ideia é justamente, o que a gente precisa é conseguir separar, porque, assim, em geral, o feminicídio, ele já vem com autoria... Tá. É uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. Tá. Então, assim, precisa separar, porque senão já começa... Nem nasceu, a gente já está antevendo os problemas. Já teve um monte de pesquisador que me escreveu e falou, mas isso aqui é uma porcaria, isso aqui tá ruim. Eu falei, tá bom, calma, vamos por partes. Porque... E mesmo a outra coisa que aparece muito, que é os homicídios que vêm de flagrante. Também, já vem com autoria. A autoria está ali. Então, o quanto a elucidação, de fato, está dizendo do trabalho de investigação. Então, acho que a gente precisa, assim, cobrar a resposta dos homicídios, dos feminicídios, que tem uma dimensão diferente, porque, em geral, tem a autoria conhecida. Então, a gente tem que cobrar o processamento célere, a rapidez disso para ter a devida punição. Né? E nos casos dos homicídios, boa parte deles é de autoria desconhecida. E aí é onde o bicho pega. Então, a gente vai ter que começar a comparar, por exemplo, locais que têm taxas de elucidação muito altas. A gente tem que entender melhor qual é a natureza do homicídio ali. Porque se é um homicídio, sei lá, interpessoal, que tem autoria conhecida e tem um perfil muito grande naquela determinada cidade desse tipo de homicídio, você não está avaliando necessariamente a capacidade investigativa, né? Então, mas o dado, ele precisa nascer para a gente conseguir fazer esse olhar, né? E aí, em relação ao feminicídio, até a gente bebeu muito da fonte, porque além do indicador de elucidação, a gente tem trabalhado muito para organizar um grande protocolo, né, de investigação de homicídio, diretrizes nacionais de investigação de homicídio. A gente fez isso em 2020. A gente produziu um documento grande a partir de um trabalho de delegados. A gente reuniu, era pandemia ainda, tudo online. Delegados de pelo menos... E delegados, investigadores, tinha promotor, tinha perito, de pelo menos uns 10 estados brasileiros para a gente fazer um trabalho conjunto e definir o que são boas práticas, né? Como é que a gente organiza o que precisa ser feito, preservação de local, investigação preliminar, investigação de segmento, perícia, produção de prova técnica, papel do Ministério Público, né? A gente foi separando as caixinhas e tem muita coisa, muita boa prática, muita polícia fazendo trabalho muito bacana, né? Então, a gente fez isso se baseando num documento que já tinha sido feito para a investigação de feminicídio. Então, eu acho que são coisas... É legal olhar e separar mesmo por tipo, porque tem avanços diferentes em relação aos tipos de crime. O movimento de mulheres, ONU Mulheres, já tinha feito isso. A gente foi beber no manual de investigação e processamento de feminicídios para fazer algo parecido para os homicídios, que, na verdade, a Senasp já tinha feito. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do dado, a gente tem que... eu acho importante medir só homicídio, né? Se vem um dado junto, a gente precisa separar o que é feminicídio, porque precisa cobrar também que o feminicídio seja corretamente esclarecido e, sobretudo, processado, mas entender os homicídios para saber ali qual é a natureza e o que aquela polícia civil com o que ela está lidando, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para os outros crimes para produzir conhecimento para fortalecer a investigação. Então, no caso de feminicídio, foi um deles. E acho que os fenômenos novos, né? Você mencionou a coisa da violência vicária e tal. Eu acho que a gente vai... O direito penal vai fazendo isso, né? A gente vai atualizando os tipos penais, né? De acordo com o que acontece na sociedade. Isso é bom e ruim, né? Eu lembro que eu tinha um professor de direito penal que sempre falava que o Brasil legisla pela exceção. E que é muito ruim legislar pela exceção, porque não que eu não acho que não tenha que olhar a questão de violência vicária, ela é grave, mas será que a gente precisa criar um tipo penal, abrir todo um fronte, ou será que a gente precisa... A gente vai para o aspecto legislativo da coisa, né? Ao invés de pensar, será que a nossa Polícia Civil, será que o Ministério Público está estruturado para investigar esse tipo de crime? Será que a gente tem... A gente fala pouco da gestão
da segurança e tudo vira lei, né? Claro que para investigar, mas assim, eu acho que não, né, não precisa, a gente precisa entender, está crescendo, não está, tem que ter dados para isso, mas não precisa criar um tipo penal necessariamente para isso. A gente precisa ter análise criminal do fenômeno. Talvez a lacuna tivesse em outro lugar, e me parece que é o que vocês enxergaram, que é a lacuna na investigação. É isso, é na gestão, porque a gente vai para o lugar que tudo precisa virar lei, precisa mudar a pena, precisa criar um crime. E quando, gente, às vezes o problema, se você tem um bom sistema automatizado de dados, um bom sistema de registro de BO, que é que você consegue puxar um relatório bom, que mesmo que você não tenha ali tipo penal vicário, mas que você consegue puxar do histórico, que quem morreu que o cara matou os filhos da mulher, ali você tem a informação. Então, é menos um problema de tipo penal, mas de gestão. Então, a gente gosta porque dá voto, porque as pessoas estão com medo, então aquela visibilidade que você comentou, né? Dá visibilidade. Você fala, conseguiu o aumento da pena do crime, criou no fim. Aí o cara, né, o cara que eu digo é o político, a política já coloca, né, já estampa no Instagram dele, nas páginas, todas as redes sociais, né? Coloca lá, olha, conseguiu aumento. Sim, mas qual que é a gestão disso, né? Aliás, falando de gestão, tinha uma pergunta que você queria fazer, que eu não lembro o que era. Você lembra? De gestão, ou não? Não, na verdade, assim, Carol, uma coisa que eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados, né? O que tem, assim, né, fora do Brasil, assim, que talvez tenha até servido de parâmetro, né? Onde tem, assim, teve um local, assim, que estava um número como o do Brasil, assim, alto, né? Mas, assim, tomou umas medidas antes do Brasil fazer, né, essa do indicador. Né? Tem algum lugar, assim, que até, vamos dizer assim, pode ter sido a inspiração, né? Vamos dizer, né? Porque é importante a gente lembrar para o nosso público, né? Que não é porque é em outro país que a gente não pode, né? Lógico que eu não estou falando de fazer um transplante perfeito, né? Não, mas, assim, né? Umas boas práticas, né? Que, de repente, serviram, né? Então... Não sei, o que anda acontecendo no México, na Colômbia, que você citou, né? Eles também fizeram alguma coisa, alguma movimentação em relação aos homicídios dele? Talvez parecido ou não com o nosso? O que você pode contar pra gente, assim? Olha, Lívio, eu vou falar um pouco de experiências internacionais, mas eu acho que a gente tem muita coisa no Brasil e que eu acho que às vezes vale mais a pena a gente falar daqui, né? Mas assim, acho que o grande modelo que na verdade, assim, é um exemplo dos Estados Unidos, mas que todas as experiências que reduziram o homicídio, inclusive em países como a Colômbia, por exemplo, alguns anos atrás, também na década dos anos 2000, que foi um momento importante, você usa dados e sistematiza informação sobre aquele fenômeno, né? Então, nos Estados Unidos, a história do CompStat, que é aquele sistema de gestão da segurança pública a partir de dados criminais, assim, não tem muito segredo. Assim, a gente precisa olhar a história da Rua do Rio. Se em 6 meses aconteceu 20 homicídios naquele território, o que eu preciso fazer? Eu preciso sistematizar as informações do perfil daqueles homicídios, qual a circunstância, se tem o perfil de vítima é parecido, se tem o mesmo tipo de arma usado. Enfim, produzir análise, investigação / inteligência para fazer isso. Então, não tem muito segredo, assim, é só conseguir fazer esse olhar. E no caso do CompStat, era uma gestão, lá a polícia faz, né, ciclo completo, investiga e faz patrulhamento e tal. São muitas polícias. Mas aí você tinha uma gestão do território em função dos dados. Então, semanalmente, tinha uma reunião de trabalho para olhar o que está acontecendo aqui. Os dados aumentaram, os dados diminuíram, por quê? Teve uma mudança de perfil. E aí você conseguia orientar todo o planejamento policial em função dessas informações. Só para quem está assistindo a gente. Então, essa era a dinâmica do CompStat. Gestor de um território, gestor de segurança pública, um delegado, um comandante de batalhão, ele coletava os dados, analisava, e aí tinha uma prática de semanalmente você debater aquilo à luz do que podia ter sido feito. Exatamente. É isso. Que é o modelo hoje, quando a gente pensa em Brasil, são os modelos das políticas de gestão para resultados. Tá. Que são, por exemplo, hoje o Rio Grande do Sul tem um programa que é o RS Seguro, você tem o Espírito Santo com um programa que é o Estado Presente, e até São Paulo
que deu uma desvirtuada, mas existe aqui a tal da PBR, né, que é o Programa de Bonificação por Resultado. Que é, na verdade, você cria, ainda mais no Brasil, que são 2 polícias por estado, uma civil e uma militar, super autônomas e que muitas vezes não trabalham juntas ou trabalham juntas porque no território os gestores policiais, civis e militares dão certo, mas é uma ferramenta de coordenação para os governos fazer essa coisa da gestão para resultados, que é o princípio do Compstat, que é fazer o quê? Você organiza indicadores prioritários, sei lá, homicídio, roubo de veículo, roubo aos outros, descentraliza no território, então você vai descendo, você olha até o nível de batalhão ou de companhia de polícia e distrito policial, entende como está ali no território, estabelece metas. Ou se nem, no caso do Rio Grande do Sul, não tem nem meta, você vai vendo se aumenta, se diminui, você faz um acompanhamento dos indicadores, colocando na mesa Polícia Civil e Militar juntas para discutir no território. Então vai desde as reuniões da ponta com delegado de distrito e comandante de companhia, até a área de batalhão, a área de grande comando, é criar a cultura de discutir os dados do que acontece ali. E acho que o grande desafio é, além de olhar o dado criminal, que é o que a gente registra no BO e vira estatística criminal, era conseguir fazer um olhar qualificado, por exemplo, perfil de investigação. Né? Assim, é isso que, por exemplo, no caso da Polícia Civil, acho que falta essa questão de olhar a gestão, porque o inquérito ele ainda é muito visto como uma peça, um procedimento individualizado. Claro, gente, eu estou generalizando, né? Tem a inteligência policial da Polícia Civil que constrói 1000 análises, etc. Mas como acoplar isso nesse olhar integrado, né? Quando a gente estava falando de boas práticas de investigação de homicídios, esse olhar de inteligência produzido a partir da investigação criminal, né? De você conseguir olhar os padrões, etc., e discutir isso, também pensando no patrulhamento ostensivo, e pegar os dados da Polícia Militar. Tem que ter, se você não tem um incentivo que vem de cima, tem disputa ali, ninguém vai querer, o dado é meu, investigação é minha, eu quero pegar o cara em flagrante, eu quero essa prisão é minha, então eu quero... Né? Então, ter uma sistemática que obrigue encontros, que obrigue uma prestação de contas integradas, que use os dados e que tenha alguém, que seja o governador, o secretário de segurança cobrando, é uma baita ferramenta. Então, quando eu falo de gestão, é isso. E no caso de São Paulo, a gente tem um programa que nasceu em 2014, que foi a PBR, só que, além dessa dinâmica das reuniões, tem a questão de pagar o bônus quando atinge meta. E é muito complicado essa coisa de pagar bônus, porque esse vira a grande chave do programa. Todo mundo quer bater meta para ganhar bônus, obviamente. Está todo mundo precisando de dinheiro, não tem salário para a polícia. Então, e aí você dá uma desvirtuada no programa. Então, a grande questão é como é que a gente garante que toda essa parte que eu falei, que é a governança, esse nome meio frufru, mas é a governança, você criar espaços de integração, polícia civil, militar, olhando com base em dados, com compartilhamento de informação, não só com metas de redução, mas com estratégia, que tipo de plano. Você vai incentivando essa integração de forma sistêmica no governo. E aí você tem um chefe lá, que muitas vezes é o governador, cobrando. Não só cobrando, reconhecendo também. Então, nesses estados, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, eu acompanhei as reuniões e nos 2 casos é o governador que preside. Tem uma reunião mensal. É muito legal. Porque aí você tem... Claro, você não está com o comandante de companhia, nem delegado distrital, mas você tem lá o comandante de um comando de policiamento de área, de um departamento ali, prestando contas para o governador, dizendo, a gente reduziu por causa disso. Às vezes vem um policial da ponta, tá na reunião, e aí ele vai ser visto pelo governador, ele vai ser reconhecido ali, vai ser cobrado também. Mas aí tem um problema estrutural, sei lá, estamos tentando reduzir roubo de veículo. Pô, mas não tem pátio para deixar veículo apreendido. Como é que faz? Aí o governador tá lá, tá o Detran na mesa. O governador falou, Detran, vire-se, arruma pátio para a polícia deixar o carro apreendido. Você resolve o problema ali na hora. Não tem o guincho, olha, precisa licitar o guincho. Isso, exatamente. Chama a Secretaria de Gestão para ver se ela licita. Isso já foi um problema. Não é o pátio e guincho. Não, eu falo isso que eu... Guincho até arrepia. Não é, olha lá, pátio e guincho. Eu falei pátio, mas eu vi isso no Espírito Santo. Gente, eu vi na reunião no Espírito Santo.
Santo, Pátio Guincho era um programa, eu falei, gente, isso aqui é universal. Então, esse exemplo, mas é esse espaço. Então, quando a gente fala de gestão, não é um delírio, uma coisa do outro planeta, é isso. Mas aí você tem que ter um governador que tope fazer isso, que sente mensalmente, tem que ter uma estrutura, porque isso dá trabalho, isso às vezes gera incômodo. A polícia não quer, tem que ficar fazendo reunião. Mas a hora que muda a chave, que vê que tem resultados e que ele tem um espaço para ser reconhecido, isso é muito legal, né? Então, o Compstat levado Então, o Brasil hoje tem essas experiências e eu acho que se a gente tivesse que investir numa grande ferramenta, e ela vai ajudar a reduzir, inclusive, outros crimes, não só homicídio, porque você pode monitorar, por exemplo, roubo de celular, que é um problema, né? Isso, se tivesse que mexer uma chavinha, você acha que era essa? A primeira, no nível distrito, companhia, botar delegado e comandante de companhia para conversar e falar, olha, olhem também o todo, porque eu acho que o cara... eu acho que também sofreu, você foi chefe de equipe no DH, você passou por isso. Chefe de distrito. A nossa tendência é olhar caso a caso. Então você fala, pô, preciso rachar esse, preciso rachar esse, preciso rachar esse. E a análise criminal, ela demanda o contrário, que o cara olhe o todo, né? E aí talvez isso fosse algo que você estimularia e vê funcionando. Sim, não, muito. E eu acho que isso serve para todo. Claro, não é uma salvação, não é a panaceia. Vai chegar um momento que vai ter limites. Mas eu acho que, dada o nosso modelo policial fragmentado, 2 polícias, cada uma faz uma parte do trabalho. No caso da Polícia Civil, uma lógica muito, muito jurídica, cartorial. Que eu fico pensando, né? Eu fiz direito também, fico pensando, pô, o que eu aprendi de gestão? Fico imaginando um delegado, quando assume, que vai para uma delegacia, o cara tem que ser um gestor. Porque assim, ele tem que fazer render, ele tem que fazer... Pô, é muito difícil e tem que fazer o inquérito. Então, a gente vai para o lugar onde a gente aprendeu que é aquele inquérito, aquela peça jurídica, a gente se protege ali, né, tudo que está no papel. Mas não é... Tem um monte de outras coisas, né? Então, a polícia militar é a mesma coisa, né? Vai fazer o patrulhamento, tem que prestar contas, tem que atender o 90, viatura, Copom, atender ocorrência. Então, eu acho que tudo que ajude aos policiais fazerem essa coisa de se distanciar um pouco e olhar o todo é importante. Então, essa questão que a gente fala de gestão para resultados, que é estabelecer delimitações territoriais que integrem polícia civil e militar, desde a ponta da linha na área de distrito e companhia, até lá em cima, área de, no caso de São Paulo, grande comando e departamento, você estabelece isso, e com cobrança de resultado. Então, assim, não é só fazer... Faz diferença o governador... A gente não tem isso. O Estado de São Paulo abandonou essa política nesse modelo. Quando ela nasceu, o Sol da Paz fez parte. A gente ajudou a desenhar, a gente acompanhava as reuniões. Foi na época do Alckmin como governador e o secretário era o Fernando Grella. Depois teve uma mudança quando quando o Alckmin foi reeleito, entrou Alexandre de Moraes. O programa foi sendo desvirtuado no sentido de as reuniões deixaram de acontecer. Porque também é um espaço em que o governador precisa cobrar. Ele precisa cobrar e ele precisa acenar. Ele precisa cobrar e ele precisa mostrar que ele também está investindo. Tem governador que não quer se relacionar com as polícias. E acho que é o que acontece hoje no estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta importante e virou uma ferramenta de uma certa cooptação da tropa. Porque como aqui a gente paga bônus, virou essa coisa do bônus. Acabam virando um gaming, né? Vira um grande gaming. E assim, aí é ruim, porque você atrasa o pagamento. Porque o bônus faz sentido para reconhecer aquele trabalho extra que o policial fez para conseguir atingir a meta. É igual uma empresa privada. Atingiu a meta, fez diferente, ganha o bônus. Não pode ser, não é salário, não é complementação, é isso. Se o cara fez naquele semestre, reduziu a meta, mas ele vai ganhar o bônus daqui 2 anos, ele nem vai lembrar. Você perdeu o sentido do bônus também. Então, eu sou muito crítica ao bônus, eu entendo que é uma ferramenta importante, mas eu acho que tem outras formas. E aqui o Estado de São Paulo virou um pouco essa ferramenta também de dar algum poder para o governador, para a Secretaria de Segurança. Até onde eu sei, me dizem que as reuniões continuam acontecendo. Eu tenho lá minhas dúvidas que aconteçam com... A Polícia de São Paulo, eu acho que avançou, as polícias. Essa cultura existe, já existia, né? Mas de forma institucionalizada como um programa, começou com um programa de bonificação em 2014, e aí ele vai sendo usado ao sabor do vento, né? Quando é ano eleitoral, quer pagar todos os bônus naquele ano, para a polícia ficar feliz. Então, tem que tomar muito cuidado com a bonificação. Mas, assim, não precisamos jogar o bebê com a água do banho. A mecânica é boa. A gente precisa cobrar, por exemplo, aqui em São Paulo, que essas reuniões aconteçam, que o governador
presida, seja quem for, né, pensando agora em eleições, né, como que a gente vai fazer a gestão? Porque ela é uma ferramenta para o governador, gente. As polícias vão se deixar, pode ir uma para cada lado. Como é que a gente faz caminhar juntas, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Talvez se fosse uma aposta. Se eu tivesse que escolher uma, duas coisas, fazer esse modelo, eu acho que era uma escolha que eu faria. Pensando, inclusive, em Brasil e em todos os estados brasileiros, né? Ô, Carol, quando você fala essa parte, assim, de, às vezes, você pegar uma distância, né? Até lembrando, né, que quando eu fui chefe de um distrito aqui da capital de São Paulo, um belo dia eu reparei no número de desaparecidos. Me chamou a atenção, na circunscrição. E eu falei, o que será que está acontecendo aqui que tem tantos desaparecidos? Aí comecei a ler, assim, né, na condição de chefe da investigação, né? E aí eu descobri o quê? Que era, na verdade, tinham 2 abrigos na área do distrito. Então, e aquele abrigo para menor que está afastado judicialmente, não os por infração. E o que acontece? Aí, às vezes, o menor queria visitar a família. Então, ele evadia. Assim que ele evadia, os abrigos corriam e faziam um boletim de ocorrência. Só que quando ele voltava, por exemplo, saía sexta e voltava segunda, o abrigo não informava que o menor retornou. Então, eu estou lá com o menor, desaparecido, uma criança, menor desaparecido. E aí eu fui conversar com o pessoal da nossa delegacia de desaparecidos, da Polícia Civil, né, os colegas, e trocando ideia com eles, ele falou, então, tá faltando o pessoal fazer a baixa, porque se eles não fazem, vai vir pra gente da delegacia de desaparecidos que teriam que se ocupar com os desaparecidos, os, vamos dizer assim, legítimos, né? Sim. Aqueles que realmente sumiram do mapa, né? Aí eu fui conversar com o pessoal dos abrigos, né? Falei, gente, então, quando o menor voltar, né? Quando o menor de idade voltar... Faz um encontro com a pessoa. Olha, me procura que a gente agiliza o atendimento, né? E, além disso, contava como esclarecimento de caso, né? Contava como esclarecimento. Então, ou seja, foi só eu dar um passinho, assim, né? Aquela abrir a visão um pouco, né? Não ficar só no caso a caso. Não, peraí, deixa eu dar, né? Só uma, mas assim, uma coisa empírica ali que eu senti quando eu estava chefiando. Mas aproveitando que você falou da parte de eleição, né? Estamos no ano de eleição, né? E assim, né? Você já comentou várias coisas aí que, né? Quem está nos assistindo, né? Que quer saber... Pô, que quando o candidato falar, né, o candidato, a candidata, falar de segurança pública, né? Que você acha, assim? Que dica que você daria para um eleitor, uma eleitora, aliás, que está nos assistindo ver? Falando já em construção de política pública, eu queria fazer uma outra pergunta também, nesse sentido, inclusive. Esses homicídios que a gente não esclarece, que não são nem os feminicídios que têm autoria conhecida, e nem os interpessoais, pelo que a gente sabe... Eles estão ligados muito à lógica do crime organizado, que eu acho que é algo que teria que ser discutido em época de eleição também. Vocês conseguem perceber isso? Que esses homicídios eles estão atrelados muito à dinâmica das organizações criminosas, assim? Olha, eu acho que dá para dizer... Eu não gosto de afirmar, porque eu acho que isso dá um certo conforto. Como eu cobro que... a minha cobrança é para que todos sejam elucidados, assim, a gente... Talvez a gente... E aí a gente sabe, a gente conversa muito com policiais civis e tem um saber ali da prática que fala, cara, isso é crime organizado, né, e tal. E eu acho que... Então, tem sim, mas eu acho que a gente precisa cobrar uma sistematização disso, assim, até sabe? Até para ter certeza se não é, entender melhor isso. E como é, de novo, entendeu? Tá bom, que mas são dinâmicas, elas variam no tempo, no local, de novo, é um acerto de contas, o que é, como é hoje, mesmo mortes de mulheres hoje ligada ao crime organizado, sabe? Então eu acho que, e a gente vive num lugar que é fácil dizer, é crime organizado, tá aumentando o crime organizado. Fica muito confortável, né? E aí fica muito confortável. Então eu acho que né, eu responderia assim, vamos investigar, vamos ter dados. Nós precisamos saber. Né, assim, mas dito isso, assim, eu acho que de qualquer forma, a questão do crime organizado é um tema para as eleições, a gente está entrando com muita força, vai ser o grande tema das eleições, a gente tem visto em pesquisa de opinião, né, a principal preocupação dos brasileiros tem sido segurança pública. Eu acho que a gente está num momento muito difícil, porque acho que a gente tem o debate se
o debate está mais difícil, está mais polarizado, né? A gente tem essa coisa do bateu, gritou na mesa e falou, vamos para cima da bandidagem. As pessoas estão com muito medo, sem saber muito para onde correr. Então, eu vejo essa exploração do medo sempre existe. A exploração do medo sempre existiu. Segurança pública sempre foi usada em campanha eleitoral, mas eu acho que nunca da forma como eu estou vendo hoje em dia. A gente vê os candidatos, né, que estão agora confirmando sua candidatura, que tem essa visão. E eu não gosto muito dessa separação direita-esquerda, mas eu acho que tem uma coisa que é uma linha dura radical contra o crime, que propõe lutar contra o crime e vencer o crime a qualquer custo. Sem conteúdo nenhum, na verdade. Com muita bateção na mesa e muita gritação e dizer, estamos indo para cima. Prefeito fazendo cara de bravo, né? Né? Então eu brinco assim, se o candidato gritou, bateu na mesa, fez uma promessa que se disser que tem uma solução única e prometeu, vamos acabar com a saidinha, ou então vamos acabar com o benefício de preso, vamos acabar com a audiência de custódia, vamos armar todo mundo, desconfie. Não que essas coisas não possam ser discutidas, eu acho que elas podem e devem, mas prometeu como a solução, botou a culpa em alguém, desconfia. Então, acho que essa é a primeira. Facção. A culpa é do judiciário, que prende, que a justiça prende, a polícia prende, a justiça solta. De novo, gente, todos esses são problemas. Mas se alguém. Resposta simples não te convence, né? Mas também, claro, a gente não pode vir com blá 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 muito elaborado. Então, assim, tem que ajudar as pessoas a entenderem. Vem com uma promessa milagrosa, desconfia. Mas também vem com blá 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 dizendo assim: a questão é social, a desigualdade. O sol tem que nascer amanhã. Não, aí também desconfia, né? Então, assim, aquilo que parece muito complexo, que é muito milagroso, que é muito improviso, vamos fazer agora que vai dar um jeito, desconfia, né? Dito isso, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa perguntar para os nossos candidatos. Na primeira coisa, falou de crime organizado, beleza, a gente precisa cobrar. O que você vai prometer? Se é um candidato ao governo, um candidato à presidência, né? O que você vai prometer? A primeira coisa que a gente tem que perguntar para ele é assim, o que é crime organizado para você? Crime organizado é o traficante no Morro do Rio com um fuzil na mão? Se responder sim, beleza. É só isso ou tem mais coisa? A pergunta é essa. Porque se responder que crime organizado é só resolver o traficante de droga no Morro no Rio, ele está te enganando. Está te enganando porque isso é também parte do problema. Mas hoje o problema é muito maior. Então, se a gente não ampliar o olhar para o crime organizado, entender que o grosso do crime organizado não é só quem está no morro segurando um fuzil vendendo droga no varejo, mas é quem está lavando dinheiro e se conectando com o mercado de combustível, está lavando ouro e fazendo crime ambiental junto com crime organizado, que está lavando dinheiro em fundo de investimento na Faria Lima, que está usando fintech, esses banquinhos novos para lavar dinheiro, a gente vai ficar olhando só a ponta do iceberg. Então, eu acho que esse é um ponto. Assim, a gente precisa entender que hoje, para falar de crime organizado, a gente tem que falar de outros mercados. E como é um debate difícil, a pergunta é, seu candidato, o que é crime organizado? O senhor vai só resolver o problema do Rio? Só, não que seja pouco, pelo amor de Deus, é dificílimo e não sei como resolver. Mas eu quero dizer, porque senão ele vai, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai fazer o que a gente vem fazendo há anos, que perfeito. Lidar com o crime lá, a operação ali. Então, outra coisa, fez uma operação, apreendeu o fuzil. Que nem foi a operação lá da Penha, no Rio de Janeiro. Apreendeu 93 fuzis. Bacana. O que a gente tem que perguntar para o candidato? Candidato, o que você vai fazer amanhã para evitar que mais 93 fuzis cheguem na Penha e no Alemão? Vai ter rastreamento, vai ter trabalho com a Polícia Federal, né? Eu acho que tem que sempre ter uma perguntinha a mais, assim, do dia seguinte, ou então, qual que é a sua visão do problema? O próximo passo. Porque vai ser um debate bastante, eu acho que muito desse lugar das promessas, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. A outra coisa, o que você vai fazer com investigação no Brasil? Porque qual a sua visão da Polícia Civil e da investigação? Precisa priorizar? Não precisa? Precisa de mais dinheiro? Qual que é a sua visão para a investigação? Que é a parte que a gente não vê. Eu já entendi que você vai botar a polícia na rua, botar um monte de polícia para fazer patrulhamento, bacana, vou me sentir mais seguro, é importante, não quero fazer ironia, não, de fato é muito importante, mas beleza, a polícia está aqui, estão roubando o celular aqui, botei a polícia aqui, o pessoal vai roubar o celular ali. Porque, né, a polícia está fazendo patrulhamento aqui e vou roubar o celular ali. Como é que eu vou fazer para evitar
que o celular, o roubo fique migrando. Como é que eu vou investigar roubo de celular, por exemplo? Então, uma pergunta boa é, qual que é a sua proposta para lidar e investigar roubo de celular? Porque eu vou prender o roubador hoje, amanhã tem um outro no lugar, porque hoje já tem quadrilha, já tem crime digital. Então, assim, é perguntar sempre de investigação, o que vem depois, né? Assim, o que você vai fazer para aprofundar. E eu acho que são bons caminhos, assim, para a gente tentar ter uma conversa um pouco mais qualificada. Porque senão vai vir um monte de promessa milagrosa, vai apaziguar o nosso medo, que é forte, é legítimo, mas a gente vai ficar girando em falso, porque é assim que tem sido, né? A gente precisa fugir, tentar fugir, entender que a gente está com medo, que a gente quer uma solução rápida, mas que se alguém prometer isso, a gente tem que desconfiar. Eu faço uma brincadeira porque aí direita e esquerda. Quem quer esfirra, o cara vai oferecer esfirra. Quem gosta de pizza, o cara vai oferecer pizza. E aí você não vai pro debate qualificado. Me parece que é um pouco isso. Né? Exatamente. Sabe, fugir não é direita ou de esquerda, é segurança com qualidade, com resultado. São as perguntas certas. Tem que falar de polícia, gente, mas não falar de polícia desse jeito, que é a polícia. Porque eu acho que tem uma visão, aí talvez mais, aí eu vou colocar no campo da direita, né? Eu acho que a esquerda nunca gostou de discutir polícia, nunca fez nada, fez muito pouco pelas polícias, não sabe, não tem repertório, não conhece. E o outro lado, por outro lado, também passa a mão na cabeça o tempo todo, passa pano para tudo. Não pode. Outro dia eu estava num debate lá na Comissão de Segurança, na comissão da PEC, lá na Câmara, né? E aí estava lá o Sargento Farrur, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí ele fez uma crítica, brigou comigo, porque eu sou da paz, não sei o quê e tal. Aí deixa eu só adivinhar, rolou aquele papo, você nunca sentou numa viatura? Sem dúvida. Isso é outra coisa assim. Esse é o que eu mais ouço. Nunca trocou tiro com bandido em viatura. Então, o que você está falando? Tá lá na ponta. Isso, é o que eu mais ouço. Mas vocês estão aí criticando a polícia, não sei o quê. Aí eu falei, o que eu vou responder, né? Aí eu pensei bem, falei, não, fiquei sem saber. Aí eu resolvi fazer uma analogia, né? Eu falei assim, Sargento Farrur, o senhor tem filhos? Ele levou um susto assim, né? Filhos, tem. Então, filho, como é que a gente educa filho? A gente quer que o filho cresça, se desenvolva, cresça bem, se dê bem na vida, né? A gente faz de tudo para que ele cresça forte e bem. Mas quando o filho erra, a gente faz o quê? A gente passa a mão na cabeça ou a gente ensina que tá errado, mostra o caminho? Falei, cara, com a polícia é a mesma coisa, entendeu? Falei assim, que nem não é apontar erro injustamente, porque eu acho que a gente aponta, a sociedade faz isso, a polícia é o lugar de, mas também não dá para ser só passação de pano. Então, assim, para discutir polícia, eu acho que é esse equilíbrio, assim, é como se fosse educar um filho. A gente quer o melhor para ele, mas se a gente não apontar o que está errado com responsabilidade, vai dar ruim. Vai ser um moleque que vai sair fazendo cagada, vai matar, vai botar fogo em índio amanhã, entendeu? Em indígena amanhã. Então, assim, é um pouco isso. Aí ele ficou meio assim, mas eu achei que foi legal, porque é isso. E a gente, no debate, inclusive com as polícias, o que a gente tenta fazer, a gente não é... Porque apontar... Não é que nem muita sociedade civil que fica dizendo que a polícia tem que fazer, sem conhecer. Acho isso ruim também, né? A gente... Muita polícia. E com o perdão do português, fica cagando regra para a polícia, falando tem que ser assim, assado. Não é sobre isso, mas se a gente não puder falar e ouvir a polícia, o que a polícia tem a dizer, e construir uma visão de desenvolvimento para as polícias no Brasil, a gente está perdido. E eu não acho que nenhum campo ideológico hoje faz isso. Nem a esquerda, nem a direita. Porque a direita é só passar pano, como se o policial não errasse, fosse o herói absoluto. Isso é ruim para o próprio policial, que se expõe a riscos, que se acaba morrendo, que não tem... por outro lado, também é um não debate, porque fica a esquerda lá falando, não, a polícia tem que acabar, o fim da polícia militar, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que tem um caminho no meio que eu acho muito importante a gente construir também, para pensar as polícias no Brasil, né? E aí, só para falar de eleição, eu acho que é pensar no candidato, o que você propõe para valorizar, para a gente ter uma polícia mais valorizada e preparada. Assim, a gente precisa de polícias mais bem preparadas e valorizadas no Brasil. Não é só mais polícia, quantidade, mas como é que a gente fortalece, prepara melhor as nossas polícias para o ofício que elas têm, né? Mas, enfim, tem muita coisa. A gente vai fazer uma agenda de propostas com coisas bem concretas, assim, para as eleições, que eu acho que vai ser legal para compartilhar. Legal, a gente está caminhando para o fechamento. Era isso que eu queria saber, se você quer perguntar isso. Se tem uma agenda, o que... Não, mas antes eu tenho que perguntar, né? Eu tenho sempre duas curiosidades com os nossos convidados, com as nossas convidadas, né? Primeiro, eu sempre pergunto o que tem no cenário, assim, fora, né? A segunda pergunta, que é uma curiosidade sempre genuína, assim, por que segurança pública? Estava lá, jovem Carolina Ricardo,
estudando ciências sociais, depois direito. Como que chegou assim? Né? Deve ter área mais interessante, área que a pessoa fica com uma saúde mental melhor, né? Como é que foi a chegada da Carolina Ricardo? Falou, não, eu fechei com a segurança pública, é isso que eu quero para minha vida, né? Como foi, assim, esse... Essa pergunta é legal, né? E lá em casa, o meu marido fala, você trabalha com polícia? Tem certeza? Falei, pois é, Muita coisa mais tranquila na vida. Eu adoro. Putz, assim, eu sempre quis, na verdade, acho que desde pequena eu tinha um sonho de mudar o Brasil, assim, eu sempre fui muito, assim, né, tinha muito esse sonho mesmo, de fazer alguma coisa pelo meu país. Eu brincava que eu queria ser presidente da República, não vou ser, de forma alguma, socorro. Mas, e aí fui fazer as 2 faculdades de Direito e Ciências Sociais e comecei a trabalhar, gente, com aquele campo que hoje é demonizado, que é direitos humanos. Eu fui trabalhar na faculdade de Direito com direitos humanos, que para mim foi onde fez a ponte, né? E gostava de direitos humanos, essa coisa dos tratados internacionais, não sei o quê, nunca foi. E aí eu estava procurando trabalho e eu tinha um professor que é um grande pesquisador na área de segurança, que já faleceu, que é o Paulo de Mesquita Neto, professor Paulo Mesquita, que era professor, inclusive, nas sociais. E ele trabalhava numa ONG, que chama Instituto São Paulo contra a Violência, que hoje está bem, que fazia a gestão do Disque Denúncia aqui em São Paulo. E aí eu estava procurando trabalho e tal, e aí tinha uma vaga para trabalhar lá, para coordenar o Fórum Metropolitano de Segurança Pública, que era o fórum dos prefeitos. Foi ali, era 2001, quando as prefeituras começaram a entrar no debate de segurança, reivindicar, porque a prefeitura sempre entrou, né? Pagou viatura, paga gasolina, paga prédio para as polícias, mas não tinha um espaço de formulação. E os prefeitos falaram, a gente quer poder palpitar, discutir segurança. Então a gente, como uma ONG, falou, vamos ajudar a criar esse fórum de prefeitos. E aí, muito nova, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 23 anos, a gente começou a trabalhar e a gente circulou a região metropolitana inteira. A gente visitou todos os 39 municípios, falava com prefeitos, falava com as guardas para tentar montar esse fórum. E aí foi um negócio que me encantou. Eu falei, gente, tem um mundo aqui. Então começou muito com essa discussão de papel de prefeitura na segurança pública. E a gente montou o fórum, reuniu, vieram quase os 39 prefeitos. E o fórum ficou uma entidade política que fazia esse trabalho, tinha grupos de trabalho, de guardas, de prevenção, e é um momento muito frutífero assim do país, né? Enquanto a gente estava podendo construir segurança pública desse jeito. E aí eu comecei a trabalhar. O Paulo era um cara que sabia muito, muito generoso, que assim sempre me respeitou muito. Era uma menina e ele me dava espaço. Então eu fazia reunião com o prefeito, fazia reunião com a polícia, lá na polícia militar, com a polícia comunitária. Então eu sempre foi uma relação muito natural, assim, com os atores E eu comecei a gostar. Eu falei, gente, falando das polícias, a polícia é... E a relação sempre foi muito natural. E aí eu me encantei e tô, sei lá, 2001, deixa pra lá, quase 30. Daqui a pouco, 30 anos, entendeu? E gostei. E aí não tem jeito de sair. Tô aí nessa história, ouvindo cada dia pior, que eu nunca troquei tiro com bandido, que eu não posso falar, mas não importa. Eu continuo falando com respeito nesse lugar, porque eu acho que é assim que a gente constrói também uma segurança pública melhor, né? Assim, com essa conexão também, sociedade, polícias, pesquisa. Senão a gente não sai de onde a gente está, né? Então, mas agora sim, agora eu tô satisfeito. Matei minha curiosidade com a Carol, né? Embora eu conheça há muito tempo, minha mestra Carol. Eu falei, não, preciso saber da Carol. Se tem uma coisa que eu nunca ouvi dela, assim, como foi, né? Mas vira até tá virando uma tradição aqui legal, do nosso programa, né? A gente sem perguntar, né? Eu sempre entrego o fecho dele, ele vai fazer. Eu vou fazer, essa é inescapável. Mas, Carol, a gente queria agradecer você ter vindo aqui. Eu achei que foi muito legal. A gente aprendeu um monte de coisa nova. Para quem está assistindo a gente, aliás, já aproveita, assiste os outros episódios. Ela mencionou, por exemplo, a questão da arma. Isso conversa com o episódio do Bruno, que veio aqui para contar a questão das armas. Então, é um episódio que você pode assistir, casa muito com o que ela falou aqui. E aproveita e se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente aqui. A gente quer ter seguidor, comenta lá. A gente quer ouvir de você o que você concorda, o que discorda, o que pode trazer para o debate. Sugerir outros convidados, outras convidadas. Exato. Tá? Desenvolver essa sinergia com quem está assistindo a gente. Mas, enfim, de qualquer forma, obrigado mesmo. Pô, foi muito legal reencontrá-la e ouvir tanta coisa, tanta experiência acumulada. Sim, só tenho a agradecer a minha eterna mestra Carol aí por esse aprendizado, né? Porque aqui, né, Maurício, a gente tem essa coisa, a gente quer que
por mais que nós tenhamos o conhecimento, a gente quer que nosso público também, né, perceba, porque justamente, né, que a gente acaba, né, vou falar aqui no popular, né, a gente vacina o nosso público, né, para o que a Carol falou sobre pessoas que querem dar uma solução simples, né? Então, uma das nossas funções aqui é essa, né, levar esse conhecimento para mostrar que não é exclusivo de quem é policial, não é exclusivo de quem é acadêmico, pesquisador, não, é de todas nós. É um problema de toda a sociedade. Então, Carol, muito obrigado aí, sem palavras assim, para só a presença aqui. Legal, gente, eu que agradeço, espero ter contribuído para o debate. Podem me chamar nas próximas vezes, tem muita gente para água para rolar, mas se precisar eu volto, porque vocês já viram que eu adoro, legal, deu o microfone e a gente está discutindo. Já está convidada. Legal. Assim, quando a gente começar a nova temporada. É, isso aí. Porque, legal, né, a segurança pública, esse negócio, né? Todo dia é uma novidade, exatamente, né? Não tem tédio, né, gente? Não tem. Aí uma coisa que quem Não trabalha com segurança não passa, é tédio. Não. Não, de forma alguma. Legal, gente. Obrigada, viu? Valeu, gente. Ó, acompanha a gente então, vai lá pro canal, fala o que você achou desse episódio, sugere aí novas entrevistas e obrigado pela sua audiência. As opiniões e comentários expressos neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos participantes e não refletem necessariamente o posicionamento oficial de quaisquer instituições, corporações ou órgãos públicos aos quais estejam vinculados. Este conteúdo tem caráter informativo e opinativo, destinado ao debate entre profissionais da área de segurança.